Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 6 de janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher os nossos corações de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 4, versículos de 14 a 22a. Naquele tempo, Jesus, então cheio da força do Espírito Santo, voltou para a Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vos acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Lucas nos traz uma passagem de Jesus, aonde ele, voltando a Nazaré, na cidade onde se criou, vai à sinagoga e faz a leitura do livro do profeta Isaías, lá no seu capítulo 61, no versículo 1 e seguintes, aonde ele traz a sua missão. Mas aqui é muito importante de a gente olhar para Jesus e perceber que Jesus traz para nós a faísca daquilo que ele precisava para assumir o seu ministério. Jesus, cheio do Espírito, traz a palavra. Uma coisa nos é necessária para que possamos ter sucesso no nosso caminhar, na nossa caminhada a Deus. É viver com a força do Espírito e seguir a palavra de Deus. São esses pontos em que Jesus começa a falar sobre o seu ministério, da importância e da força. Ele, impelido, cheio do Espírito, proclama a palavra. Ele, que é a própria palavra que se fez carne. Muitas vezes, nós conhecemos tantas e tantas pessoas que param no caminho, que desistem de sua caminhada, que realmente abandonam tudo aquilo que já progrediram dentro da sua vida espiritual. Quantas e quantas pessoas, ao longo desse caminho, abandonam essas coisas que fazem com que você permaneça firme e forte. Quando você abandona o Espírito, ou você abandona a palavra, a consequência é justamente ter um esfriamento na sua fé. Nos é necessário que
que nós possamos reaviver o Espírito Santo sempre em nossa vida, que nós possamos fazer com que o Espírito Santo ganhe vida e força dentro de nós, para que então ele possa nos conduzir, seguindo aquilo que nós ouvimos da palavra que sai da boca de Deus. Quando nós nos distanciamos do Espírito Santo e nós nos distanciamos da palavra de Deus, a consequência é desastrosa, porque muitas vezes nós desviamos do caminho onde já não encontramos mais o seu retorno. Então, é preciso que nós façamos uma reflexão sobre como está a nossa caminhada, como que está o meu relacionamento com o Espírito Santo que eu recebi lá no meu batismo. Como está o Espírito Santo na minha vida cotidiana, nas minhas ações. Se eu tenho alimentado o Espírito Santo, criado uma relação próxima dele através da oração, colocando todo o meu ser à sua disposição. Então, se o meu relacionamento está bem, se eu tenho realmente me aproximado do Espírito Santo, a palavra de Deus vai servir como um bálsamo na minha vida, porque através da palavra de Deus eu vou encontrar todas as respostas. Eu vou encontrar todos os caminhos e todas as ações que eu preciso ser tomados. Uma coisa não anda sem a outra. Se eu não tiver o Espírito Santo e seguir a palavra, vou acabar virando radicalista e não enxergando a necessidade do próximo. Se eu andar só com o Espírito sem a palavra, vou virar uma pessoa que também é outro extremo, sem a razão nenhuma. A somatória do Espírito Santo com a força da palavra vai fazer com que minha fé alimente a minha esperança a cada dia e olhe para o meu irmão em suas necessidades e não nas suas fragilidades. Quando a pessoa é muito cheia da razão de um ou de outro, nós olhamos para o nosso irmão e olhamos somente os defeitos. Quando esses dois estão juntos, nós olhamos para o nosso irmão, reconhecendo nele as virtudes, mas também teremos em nós um coração caridoso, um coração que exala amor. Que nessa leitura de hoje nós possamos perceber que naquele momento, conforme é falado nesse versículo 14, em que todos davam testemunha e se admiravam da palavra, é esse coração que nós precisamos ter. Olhar para esse Jesus e se admirar com suas palavras, mas tomar um cuidado muito grande, porque alguns versículos mais para frente nós vamos ver que quando Jesus fala, a verdade aparece e muitos não gostam da verdade de Jesus e por isso começam a odiá-lo, começam a querer expulsá-lo da cidade de onde ele nasceu. Caminhando com o Espírito e a palavra, a verdade ela vai nos aparecer, mas pode ter certeza que nem sempre a verdade ela é muito bem recebida. Então por isso nós precisamos saber das consequências de viver a verdade, viver a palavra conforme o Espírito. Jesus, do mesmo jeito que foi admirado em um momento, quando falou a verdade, ele começou a ser odiado. Que nós possamos seguir a esse Jesus Cristo, sabendo que se sofremos hoje, é porque ele já sofreu antes de nós. E ele nos ama e nos dá a força necessária para
conseguir passar esses momentos difíceis. Que Deus abençoe a todos, que essa quinta-feira de adoração seja um iniciar desse ano, um iniciar da nossa vivência no Espírito e na Palavra. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.